Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Enfim, não sei se vocês já viram esse meme, eu até mandei pra vocês aí no chat, mas é um meme sobre nota, justamente. Então é uma estrutura de meme que começa com uma pessoa meio jovem, assim, tipo, com uma cara de meio besta, assim, tipo Apple Notes. Aí sobe o gráfico, aí lá em cima tá a pessoa, tipo, com uma cara super nervosa, chorando, e 300 aplicativos. Notion, Obsidian, OneNote, tem um monte de coisa aqui. Pocket e tal. Aí ele tá nesse pico, assim, super nervoso, com 500 mil aplicativos. Aí o gráfico desce de novo. Aí lá na frente ele já tá com uma cara mais cool, assim, tipo, Apple Notes. Tá ligado? É exatamente isso. É esse o feeling. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Josué de Oliveira. Eu sou o Lucas Lima. Eu sou o Lucas Braga. E eu sou a Ana Marques. O Tecnocast de hoje é um pouquinho diferente. Aproveitando o final de ano, a gente conversa sobre os nossos destaques pessoais de tecnologia em 2024. E aí tem aplicativos de organização, séries de ficção científica e até realidade aumentada usada em shows. Mas antes, não esquece de dar 5 estrelinhas pro Tecnocast no Spotify e Apple Podcasts. Segue a gente no seu app favorito e aguenta aí que a gente já começa após um recado dos nossos amigos da Wise. O trabalho remoto criou muitas oportunidades para freelancers e pequenos empreendedores da área de tecnologia, permitindo inclusive que o profissional expanda sua atuação para fora do país. Um levantamento da Wise mostrou que 68% dos empreendedores brasileiros que ainda não possuem operações internacionais planejam começar a oferecer serviços fora do país nos próximos 12 meses. Ou seja, existe um movimento no sentido de estabelecer negócios globais, mesmo para quem é pequeno. Mas tem alguns aspectos que são bem desafiadores nisso. O alto custo do câmbio e a falta de clareza sobre as tarifas podem deixar o processo de gerir o dinheiro que vem de fora um tanto custoso. E aí, observando essa necessidade, a Wise está lançando um produto que é voltado para profissionais que buscam uma atuação internacional. É a Wise Empresas, uma conta global voltada para PJs. E hoje a gente bate um papo sobre isso com a Helene Romanzini, que é gerente de marketing de produtos da Wise para a América Latina, África e Oriente Médio. Helene, tudo bem? Bem-vindo ao Tecnocast. Já queria começar com a pesquisa que vocês fizeram, ouvindo mais de 400 empreendedores no Brasil. Vocês estavam tentando entender ali as necessidades, né, os problemas que eles tinham na hora de trabalhar com o exterior. Conta pra gente, o que essa pesquisa revelou e no que a Wise também se baseou para criar esse produto, né? Bom, antes de mais nada, pessoal, muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui conversando. É muito legal ter um espaço para falar dessa novidade que eu espero que vai ajudar a vida de muita gente aí no Brasil, muito pequeno e microempreendedor no Brasil. Então, basicamente, a gente começou o nosso estudo olhando para a nossa própria base, né? Então, hoje a gente tem uma base de 2 milhões de clientes ativos no Brasil e a gente buscou entender o que faltava para esse cliente brasileiro. Então, no meio dessas conversas, a gente chegou até a necessidade de recebimento de pequenos negócios, ou seja, essas pessoas que já eram clientes da Wise queriam também ser clientes da Wise através dos seus negócios. Depois disso, a gente foi para o mercado, né? Então, quem não é cliente da Wise também, será que tem essa demanda? E aí a gente fez essa pesquisa aí com 400 microempreendedores para entender um pouquinho qual era o momento desses negócios internacionais no Brasil. O que a gente entendeu, basicamente? A gente entendeu que quem já faz negócios com o exterior tem uma série de complicações. Essas complicações envolvem burocracia excessiva, não entendimento das taxas que estão sendo cobradas e também falta de flexibilidade em como receber esse dinheiro. Então, uma grande dor de quem já faz negócios com empresas internacionais é que o negócio normalmente é negociado em outra moeda. Então, por exemplo, ele é negociado em euro, mas na hora de fazer o recebimento, ele é
feito um recebimento em reais. E aí, em determinado momento, essa empresa ela precisa, inclusive, colocar no contrato o câmbio, né? Qual vai ser o câmbio aplicado nessa negociação? Para ter uma previsibilidade ali, né? Exato, para ter uma previsibilidade para os dois lados, né? Porque aí você tem um custo de uma empresa brasileira em reais, mas você tem um budget de uma empresa internacional na sua moeda local, seja ela em euro, ou em dólar, ou em libra, qualquer outra moeda. Que câmbio que você coloca? Né? Então, assim, acho que olhando os últimos 30 dias do Brasil, eu não preciso... Não tá fácil, não. Eu não preciso nem explicar o tamanho desse desafio, né? Então, basicamente, essas empresas, elas falaram, olha, são negócios muito interessantes, de expansão, a gente vê um interesse das empresas de fora, mas é muito difícil de entender, de negociar, de fechar e de fato... planejar quanto dinheiro eu vou receber. Isso foram as empresas que já faziam o negócio. E aí a gente percebeu um outro nicho que essa pesquisa cobre bastante, que é bem interessante, que são milhares de empresas que têm muito interesse de fazer negócios fora do Brasil, até porque essas empresas entendem como isso pode ser uma oportunidade gigantesca, uma vez de que a gente sai barato para o público internacional e é extremamente positivo para o brasileiro. Mas e aí, como fazer? Como negociar? Como receber? Como que eu faço? E aí a gente entendeu que todo esse fluxo financeiro de recebimento, conversão ou até de gasto em outra moeda era, na verdade, um bloqueio na vida desses pequenos e médios empreendedores brasileiros. E aí começou o nosso produto. É interessante que a gente está falando de empresas aqui, mas muitas vezes é uma empresa de uma pessoa só, né? A pessoa PJ que é desenvolvedor, trabalha com tecnologia ou pratica consultoria. A gente está num momento em que as pessoas estão tendo que ser empresas e isso pode fazer sentido para muitos profissionais, né? A famosa eu presa, né? Eu presa, exatamente. E é interessante a maneira como a Wise tem enquadrado o produto, que é a ideia de você receber dinheiro sem perder dinheiro, né? Já para a gente pensar aqui no aspecto prático da coisa, né, a Wise Empresas como uma conta multimoeda global. Então, vamos imaginar aqui um microempreendedor, um PJ, alguém que está a fim de explorar o mercado lá fora. O que ele tem de benefício a partir do momento que ele abre uma conta na Wise Empresas? Como é que funciona essa coisa de receber dinheiro sem perder dinheiro, né? Que problemas ele vai driblar tendo um produto como esse? Quando a gente começou a fazer o rollout e os primeiros testes desse produto, a gente mandou um e-mail para os nossos clientes que estavam em lista de espera. E eu vou contar essa história porque eu acho que vai ajudar a explicar direitinho como o nosso produto funciona. Um dos nossos primeiros clientes era uma presa. Era um desenvolvedor brasileiro que recebia dinheiro do Canadá. Então, basicamente, ele tinha um contrato anual com essa empresa, aonde era um contrato de horas e todo mês ele emitia uma invoice e fazia o recebimento do Canadá. O que acontecia? Antes da Wise Empresa, ele ou recebia através de algumas plataformas de recebimento que existem no Brasil, e aí ele era obrigado a converter para poder gastar esse dinheiro, ou ele recebia através do banco tradicional, que também você é obrigado a converter para conseguir fazer qualquer tipo de alteração nesse dinheiro, né? Qualquer tipo de gasto ou aplicação nesse dinheiro. Ele foi um dos que primeiro chegou. Acho que ele foi o nosso primeiro cliente, sendo bem sincero. E ele chegou, abriu a conta, gerou dados em dólar, gerou dados canadenses, né? Então, ele gerou dados bancários canadenses. Ele pegou esses dados bancários canadenses, passou para a empresa que contrata ele, e a empresa passou a pagar ele uma vez por mês através de dólares canadenses nesses dados bancários canadenses. Então, para a empresa, ela está fazendo uma operação local. Ela está fazendo um pagamento para um dado canadense de uma conta bancária canadense. É mais fácil para a empresa, né? Parece. Ela não tem que se preocupar, né, com encontrar um intermediador para fazer conversão. Ela simplesmente paga localmente ali. Exatamente. Então, a empresa faz um pagamento local. Exatamente isso, é uma transferência local de pagamento. Essa pessoa, que é esse brasileiro, ele recebe esses dólares canadenses na conta da Wise dele, e aí ele pode decidir o que ele fazer. Ele pode manter em dólar canadense, gastar em dólar canadense. Ele pode converter em qualquer outra moeda das 40 moedas que nós temos na Wise, e ele pode também converter em reais no momento que ele quiser e mandar para a conta dele de forma instantânea aqui no Brasil. Isso eu já queria perguntar.
aproveitando o gancho, porque é interessante, né? Se é realmente na hora, é tipo um Pix, assim, instantâneo. Porque, por exemplo, se eu tô viajando, eu quero deixar meu dinheiro lá na moeda original. Por exemplo, recebi dólar americano, que deve ser o mais comum pra devs, né? Que também é a audiência do Tecnoblog. Mês que vem eu vou pros Estados Unidos. Eu vou pra lá, uso meu cartão normalmente com minha grana que já está lá em dólares. Volto pro Brasil. Eu posso converter no momento do débito aqui no Brasil? Tipo, fui passar o final de semana em algum lugar, comprei alguma coisa ali no restaurante, sei lá, converto ali na hora e eu já consigo usar a grana? Sim, é isso mesmo. Você abre o seu app, você converte na hora e pode usar a grana. A única coisa é que essa conversão, ela precisa ser manual, tá? Isso é um dos requisitos do Banco Central junto a contas internacionais. Então, você precisa abrir o seu app, converter na hora, é na hora. E você paga com o mesmo cartão que você estava pagando lá nos Estados Unidos, você vai pagar o seu café aqui no Brasil em reais, sem problema nenhum. Uma das características do Dev, né, que é a audiência daqui, é um grande caso de uso que a gente tem desse produto, é a liberdade que ele tem. Porque o Dev, ele tem essa característica que ele presta muito serviço para os Estados Unidos, mas ele também viaja muito. Ele é uma característica muito forte do nômade digital. Sim, então, ele tem a oportunidade de usar isso em múltiplas moedas e de usar isso digitalmente também. Porque esse mesmo Dev, ele também paga. Ele paga, às vezes, um serviço da Amazon, ele paga, às vezes, um serviço de AI, por exemplo, e todos esses valores são em dólar. Então, ele também pode usar esse dinheiro já em outra moeda, através do cartão, que é vinculado a esse dinheiro, para fazer esses pagamentos, seja ele via e-commerce ou fisicamente com o cartão dele no lugar que ele tiver. E existe vantagem, Lene, no sentido de custo de operação? Você citou o bancão, né? Que muitas vezes o primeiro cliente de vocês lá, que também era uma empresa, uma empresa, né? Ele provavelmente usava um banco tradicional e tal, e eu sei que aí pesa no custo, né? Você tem um spread gigantesco, você tem um monte de tarifa, e hoje em dia, já com tantas facilitações que a gente vê com tecnologia, as pessoas já estão buscando essas opções mais baratas. Então, por exemplo, o meu cartão de crédito, eu uso ele para assinar coisas em dólar. Mas aí vem o dólar do cartão, que a gente sabe que é bem mais alto. Tem o spread do banco também, que é super alto no cartão de crédito. Eu usando uma conta da Wise para fazer esse tipo de pagamento, tem uma diferença grande nessa parte de tarifa? Tem uma diferença bastante grande. Essa diferença, ela é separada em 3 pontos. Primeiro, que a gente usa o dólar comercial, então tem que tomar bastante cuidado, porque a grande maioria dos cartões hoje usam dólar comercial, mas ainda tem um bancão que usa dólar turismo, que também é um ponto de atenção. A segunda é o spread, né, a tarifa de conversão. Hoje, atualmente, nós temos a tarifa mais barata do mercado brasileiro, tá? A gente fez uma pesquisa para comparar todas as tarifas hoje atuais e a gente tem a tarifa mais barata hoje no mercado brasileiro. E aí, você tem o IOF. Então, quando você usa o seu cartão de crédito, o IOF tá aí decrescendo, né, que é uma proposta do nosso governo, mas ele ainda é um IOF de 4,38, né? Então, quando você faz esse pagamento aí que você acabou de falar com o seu cartão de crédito tradicional, além do dólar ser mais caro, do spread ser mais caro, você ainda paga 4,38 de IOF. Quando, na verdade, um valor que você recebeu em dólares e que você tá gastando, você vai pagar 0 de IOF. Aí você vai me dizer, tá, Lene, mas pode ser que eu não esteja recebendo dinheiro em dólar, mas eu tenho contas para pagar em dólar, serviços, servidor, necessidades em dólar. Mesmo nesse caso, com a Wise você consegue adicionar dinheiro e converter de maneira instantânea, você faz um Pix, então é instantâneo, de reais para qualquer uma das 40 moedas que a gente tem cobertura, e nesse caso o IOF que você vai pagar vai ser na hora de adicionar dinheiro, e você vai pagar 1,1 de IOF. Você não vai pagar nada para gastar, você vai pagar para adicionar dinheiro, uma única vez, quando você faz essa adição, ou quantas vezes você adicionar dinheiro na sua conta. Aí a única coisa que eu tenho que é um cartão de débito, né? Eu tenho que lembrar de deixar reservado a grana lá pra no dia que cair a conta, ele
debitado da minha conta. Isso, ele é um cartão de débito. Ele não tem um crédito, né? Então, você precisa ter o dinheiro disponível ou não vai passar o valor na sua conta. Olhando aqui os resultados da pesquisa que vocês fizeram, realmente essa questão das taxas, né? Os problemas em torno delas aparecem bastante, né? Então, 60% dos entrevistados apontaram os custos do câmbio como um dos maiores desafios na gestão de suas pequenas operações internacionais. Então, é um número bem significativo. E vai ter também ali um outro achado que é 48% enfrentam dificuldades para receber dinheiro do exterior devido à falta de transparência nas tarifas, que é algo que, né, a gente está aqui comentando, e a lentidão de processos, né? A gente já falou também sobre como isso ficaria resolvido aqui. Então, realmente, a questão das taxas, a questão de como lidar com isso na prática, parece algo que gera atrito mesmo, gera fricção para um grupo de pessoas que tem muito a se beneficiar de explorar o mercado externo. Então, realmente faz sentido algo que enderece essa necessidade de fato. E, bom, já que a gente já estabeleceu porque faz sentido uma conta multimoeda global, o que eu preciso fazer se eu sou um PJ, um PJinha hoje, uma empresa, né, no bom português? O que eu preciso fazer para começar a usar o Wise Empresas? Como é que é o processo? Você vai acessar o nosso site ou baixar o nosso app, o que você preferir. Fazer um cadastro aí de alguns steps. É um cadastro que dura no máximo 5 minutos. Eu, inclusive, refiz ele hoje com uma empresa que eu tenho aberta para garantir que estava tudo certo. Os dados que você vai adicionar vão ser primeiro os dados da sua empresa. Você vai adicionar CNPJ, nome da empresa. A gente vai perguntar um pouquinho se essa empresa tem um site ou se ela não tem, para você descrever um pouquinho o que essa empresa faz. Depois a gente vai pedir os teus dados, né, pessoais, como dono dessa empresa. E aí, você vai pagar R$250, que é uma tarifa única de abertura, e vai ter acesso a 18 dados bancários em 18 moedas. Então, aqui a gente está falando de dado bancário em euro, dado bancário em dólar canadense, em libra esterlina. Então, a gente tem uma cobertura bem grande de dados. E o que significa dados bancários? Significa que você vai ter dados de uma conta em todas essas moedas e que em todos esses países o teu contratante vai fazer uma transferência local para realizar esse pagamento para você. Além disso, você vai ter, com este valor de R$250, um cartão físico, 5 cartões digitais e acesso a 40 moedas e envio de dinheiro para até 70 moedas ao redor do mundo. Então, é realmente um acesso completo para o mundo. Bom, a gente já deixou claro, então, como existe essa dificuldade desses empreendedores e como também tem as questões de taxas, burocracia, essa facilidade acaba fazendo muita diferença, né, Lene? O que você gostaria, então, de deixar de mensagem final para os ouvintes? Não sei se tem algum aspecto que a gente não trabalhou o suficiente na nossa conversa aqui da Wise. O que você diria que, gente, isso é muito bom e vai mudar a sua vida? Eu acho que uma coisa importante pra gente conversar é que muita gente que tá nos ouvindo pode ser que pense, não, isso é exagero, não é tão fácil assim. Ou a pessoa pensa, mas eu recebo dinheiro de fora às vezes, eu tenho alguns clientes. A minha dica é, abre uma conta. Abre uma conta para você ver o quanto é simples. Adiciona um dinheiro, converte, talvez coloca aquela assinatura da tua AI nessa conta, testa o cartão, faz alguns testes, abre uma conta. Tu vai ver o quão simples é gerenciar dinheiro em todas essas moedas, e isso vai ser um estímulo para você fechar mais negócios fora do Brasil. E aí lembra que a gente está num momento bem propício para fechar negócios fora do Brasil. Bom para o brasileiro e bom para o contratante fora do Brasil. Então para um tempinho, para um minutinho, para aí 5, 10 minutos, eu te garanto que vai ser isso que você vai precisar. Abre, testa e esteja preparado para ano que vem explorar o mundo, não só o Brasil. É muito bom porque o contratante contrata barato, só que pra gente a grana que a gente recebe é muito alta, né? Por conta da questão da conversão. Então o pessoal que trabalha aí com internet, programação, enfim, seja lá qual for o seu nicho, talvez seja o momento realmente de investir nisso pra sua carreira. Exato. E a gente tem um monte de sites hoje, de hubs de desenvolvedores, e não só desenvolvedores, né? Tem muito designer brasileiro trabalhando para fora, tem muito tradutor trabalhando com tradução de jogos, com tradução de aplicativos daqui do Brasil. Então, assim, eu acho que toda essa galera da tecnologia
tem muito espaço, tem muito site aí para você se cadastrar e receber briefing de desenvolvimento, de design, de brand, de tradução. Vamos olhar para isso, gente, que o mercado gosta de trabalhar com o brasileiro, tá? A qualidade do serviço brasileiro é uma qualidade reconhecida internacionalmente. Dezembro é a época dos recaps. Não é à toa que todo mundo fica empolgado quando sai o Spotify Wrapped mostrando o que a gente mais ouviu ao longo do ano. A galera fica compartilhando, né, no Instagram, no Twitter. E no Tecnocast, a gente sempre faz uma retrospectiva dos principais acontecimentos do ano em tecnologia. Inclusive, sai semana que vem. Mas a gente resolveu também fazer um episódio um pouquinho mais solto para falar dos nossos destaques pessoais deste ano. O que a gente assistiu, o que a gente consumiu, o que a gente instalou de aplicativo, tá usando no dia a dia, gadgets, enfim, o que tá chamando a atenção aqui do time em 2024. Pense nisso como uma espécie de Tecnocast Rapid, né? Tipo, a gente vai falar o que a gente mais curtiu ao longo do ano que tem ali a ver com tecnologia, né? Esse vai ser naturalmente o que tiver em comum entre as coisas que a gente vai levantar aqui. E assim, não necessariamente tudo que a gente vai falar aqui saiu em 2024, né? Tem algumas séries e filmes, por exemplo, que não são desse ano, mas a gente consumiu, assim, a gente achou bacana ao longo desse ano. Então a gente vai listar aqui, mas nem tudo é desse ano. E também nem todos são produtos ou aplicativos ou coisas, assim, específicas. Algumas dessas coisas vão ser experiências, assim, vocês vão entender quando a gente falar. Isso, então a gente tem uma lista gigante que não sei por onde começamos, se vocês quiserem opinar, mas só para o ouvinte entender que vamos falar de aplicativos, joguinhos, recursos de sistemas operacionais, tem também coisas de audiovisual, então vocês vão receber sugestões aqui de séries que assistimos, enfim, diversas coisas só pra gente ter desculpa de gravar um Tecnocast aqui mais solto e conversando, né, sobre o ano, o que a gente consumiu esse ano aqui. Pra começar, vamos por qual? Vamos por aplicativo, que tá mais ligado à tecnologia aqui? Aplicativo eu acho interessante também porque tem algumas coisas que estão aqui na lista que tem uma característica que não é muito comum, que é alguns de vocês pagam por aplicativos, o que já é algo né, que nem todo mundo faz. Então, os dois Lucas, tanto o Lucas Braga quanto o Lucas Lima, pagam por aplicativos. Então, quem quiser começar explicando quais são esses aplicativos e por que faz sentido pagar por eles, vai fundo. Bom, vamos lá, eu vou começar aqui. A minha indicação é um aplicativo que se chama Number Shield. Ele é um aplicativo que custa R$14,90, mas não é por mês, tá? É R$14,90 uma vez na vida, você não precisa ficar pagando uma mensalidade por ele. Mas por que ele é genial? Você consegue bloquear chamadas, e esse é um aplicativo exclusivo para iOS, não tem dele para Android, deve existir outras alternativas para Android que fazem a mesma coisa, mas essa indicação aqui é realmente para quem tem iPhone, tá? O que você consegue fazer? Você consegue bloquear prefixos inteiros ou sufixos de números de uma vez só. Então, o que eu fiz? Eu coloquei lá 0303, asterisco, 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 asterisco. Então, bloqueou todas as chamadas de 0303, ela nem aparece na minha tela de telefone. O telefone já recusa isso automaticamente. E eu usei isso também para bloquear alguns prefixos de chamadores que faziam chamadas ali o tempo inteiro, de golpe. Então eu acabei de abrir aqui o meu, eu tenho mais de 40 milhões de números bloqueados. Tudo numa tacada só. Meu Deus. Caraca, pelo prefixo, né? Ok, mas enfim. Não foi eu não fui um por um, não. Eu não seria louco disso. Abdicou de viver para bloquear o celular. E é engraçado até porque quando você vai bloquear um prefixo inteiro, ele até demora, né? Porque eu não sei como que é a construção disso na API do iOS, eu imagino que ele deve ter que inserir cada número ali individualmente, então tem um tempo ali para processar. Você coloca ali o prefixo, demora um tempo até ele realmente efetivar, mas funciona muito bem. O meu número de chamadas de spam diminuiu consideravelmente e eu posso dizer que eu sou uma pessoa que passou menos raiva por causa disso. Então, são R$15 que você vai pagar aí uma vez na vida, não é uma assinatura. Eu acho que quando eu comprei, eu paguei R$19,90 até, eu acho que baixaram o preço. Então, você tem essa duplinha ali do Number Shield, mais um aplicativo tipo um Whoscall ou o Truecaller, aí a sua vida melhora muito. Eu recomendo muito aí esse tipo de aplicativo.
Eu tô pagando 2 aplicativos. O primeiro eu acho que foi mais pro primeiro semestre, não lembro quando eu assinei, que foi o Evernote. Eu voltei pro Evernote porque o Evernote tem uma relação de amor e ódio com ele, né? Porque eu uso ele... Uso não, né? Eu tenho minha conta desde 2013, então é um aplicativo... Acho que foi o primeiro aplicativo de notas, assim, ou de produtividade que eu me interessei e fui atrás, assim. Só que, assim, ele tava muito arcaico, né? Ficando muito pra trás, e ele foi vendido recentemente pra Bending Spoons. E aí ele começou a receber muitos incrementos muito bons ali. E, enfim, apareceu uma promoção. Aí eu acabei pegando essa promoção. Acho que o preço normal dele é uns R$250 anual. E Ouch. aí... Mas o craft é mais caro, viu? É que hoje em dia, com o dólar do jeito que tá também, qualquer coisa é out. Enfim, aí eu acabei pegando numa promoção por uns R$110, alguma coisa assim. Assinatura anual. E eu gosto do Evernote pela organização das notas ali, tudo em caderno. Então, na minha cabeça, eu consigo organizar melhor. E a facilidade de criar notas. Eu não preciso criar uma nota e depois pensar em onde eu vou jogar aquela nota. Eu posso só ir criando sem me preocupar com a organização das notas. E tenho há um tempo já uma dashboard que tem integração com calendários e aí tarefas. Então... acaba sendo a minha página inicial do trabalho ali para eu ver e organizar meu trabalho e dar continuidade em alguma coisa, em alguma nota que já tá ali recente. Você usa ele até pra tarefas, então, no final das contas. Eu não uso muito aplicativos para tarefas, né? No TB a gente O quê? usa... No TB a gente usa ClickUp, né? Então, a gente... muito do que é pra ser feito no meu dia tá ali. E aí o Evernote, a parte de tarefas dele é muito precária, assim, é bem simples. Então, até por isso que eu acabo gostando dele. Que ele só cria uma coluna ali do que eu preciso lembrar pra fazer, e que são coisas que não vão entrar no ClickUp, né? Ou que, sei lá, eu perderia no ClickUp em algum momento. A gente vai ter que conversar depois dessa gravação aqui, porque... Mas eu gosto bastante do Evernote, assim. Eu não sei se eu voltei pra ele pela promoção, pelas novidades que estão chegando, pela memória afetiva que eu tenho, assim. Tipo, no passado eu cheguei a comprar até aqueles Moleskine Evernote Edition que eles vendiam. Tive uma caneta Stylus deles também, que eu paguei uma fortuna lá em 2013, eu acho. Muito fã. Usuário Muito pesado fã, de Evernote. muito fã de Evernote. O que você faria se você soubesse que seu filho tá usando Evernote? Usuário de Evernote. Eu uso o Craft, já falei aqui no Tecnocast algumas vezes. Teve um episódio que a gente fez sobre produtividade, GTD, etc, né? Várias coisinhas. O Craft, eu lembro quando eu descobri ele, assim, a gente já tava usando algumas coisas, né? Que é um aplicativo de notas. Eu achei super legal porque ele tinha 2 recursos que eu tava procurando, que é a parte de notas com pastas e a parte de notas em calendário. Você configuro o seu calendário ali, então se eu tenho uma reunião, eu não preciso ficar criando notas, tipo a nota da reunião com fulano. Eu entro na visualização de calendário, seleciono a reunião que tá rolando e clico criar nota e aí fica associado com a reunião, né? Fica ali no calendário. Não entra nas minhas pastas, eu não tenho que organizar nas pastas, eu só entro no calendário e procuro a data que, enfim, que eu tive uma conversa, por exemplo. Dá pra pesquisar também. O design dele é muito bom. Ele é muito caro também por causa disso, né? Ele ganhou um prêmio lá da Apple de design e tal. Porém, tem um lado negativo nele. Eu acho o editor de texto dele muito bugado. A parte de editar texto dele é para ser um editor, estilo editor de blocos, né? Tipo Notion. Só que tem uma dependência muito grande do mouse, assim, de você selecionar com o mouse e de repente ele dá crash, fecha. Tem uns bugs ali que estão me irritando muito, assim. Então, às vezes eu fico pensando em voltar para um editor de texto que tenha uma experiência mais simples, não tem tantos recursos, porém o editor de texto funciona melhor. Por exemplo, o Bear, que eu usava antes, e ele também usa editor de blocos, tal, Markdown, mas eu não sei, ele é mais fluido ali, não fica quebrando, né? Dá pra selecionar o texto inteiro com o mouse. O Craft tem umas coisas de selecionar o bloco em vez de selecionar o texto, enfim, essa parte dele é muito ruim. Mas enfim, estou usando ainda, eu só estou usando ele porque eu pago a assinatura do Setup. Setup, eu não sei como é que fala em português isso, mas é uma mistura de set com app de aplicativos, pra quem não conhece. E aí é um negócio do Mac, é uma ideia antiga, isso que você paga uma assinatura e aí você pode usar vários aplicativos que tem ali dentro de graça. Então essa é a ideia. De graça não, né? Tá na assinatura que você tá pagando. E o Craft entrou nessa assinatura, então fica barato, porque daí a assinatura do Setup é mais barata do que a assinatura do Craft. Não me orgulho muito disso, mas eu estou usando o meu e-mail antigo da faculdade, aí eu ganho desconto no Setup.
Bom, agora eles vão ouvir. Você vai... Eu acho que você não deveria ter falado sobre isso, assim. Poderia deixar baixo. As chances dos gringos do Setup estarem ouvindo um podcast em português são muito baixas. E tem mais alguma coisa interessante no setup que você usa diariamente, assim? Pra mim não tem muita coisa interessante, assim. Que eu uso diariamente, tem um que eu até coloquei na lista aqui que se chama Haze Over. É H-A-Z-E Over. É um aplicativo pra reduzir as distrações. Então, sabe desktop, quando você tá com várias janelas abertas? Ou seja, a maioria das pessoas o dia inteiro? Que ninguém usa mais... Eu agora... ninguém usa mais em tela inteira, né? Então, você tem janelas por todos os cantos. O Haze Over, ele dá meio que um dim, ele deixa mais escuro as janelas que estão de fundo e não a janela principal. Então, é uma coisa muito simples, mas eu senti que ajudou bastante, assim, a reduzir distração, porque é meio como se a da frente fica mais brilhante, o fundo fica meio escuro, você acaba focando bem mais na janela da frente, não se distrai tanto com as coisas do lado, assim, saca? Para essa parte de organização, eu costumo usar uma dupla. Eu uso o Obsidian para fazer notas, basicamente, e o Notion para uma organização mais pessoal. Eu uso o Notion para mim, para eu ver mais as minhas tarefas. Em paralelo, a gente já usa o ClickUp no trabalho, né? Todo mundo aqui já usa o ClickUp. Então, pode parecer muita coisa, mas eu tenho conseguido fazer funcionar, assim. O Obsidian é um aplicativo de notas bem simplão mesmo. Ele salva notinhas no seu computador, ele faz uma pasta lá e tal. Eu nem uso o recurso de sincronizar com nuvem e tal, fica tudo local, e eu uso para fazer tudo que ainda não está sistematizado. Então é meio que a minha primeira parada de qualquer coisa. Então anotação de Tecnocast, ideias que eu tenho, eu vou jogando lá, eu crio o nome, eu uso hashtags para fazer conexões entre páginas diferentes e tal. Então vou usando ali até a ideia, o Tecnocast, ou qualquer que seja o conteúdo, solidificar um pouco mais. A partir dali, então, eu levo para algum dos outros aplicativos, ou para o ClickUp, no caso de um roteiro de Tecnocast, ou por Notion, se for uma coisa pessoal minha. Então, é mais ou menos assim que eu tenho organizado os meus aplicativos de organização, vamos colocar assim. Nenhum desses é um aplicativo de organização em si, né? Tipo... De notas... O Obsidian é só notas mesmo, ele até tem alguns recursos do tipo, você pode configurar para ele sempre ter uma nota do dia quando você abre, né, no início do dia. Ele tem algumas coisinhas que dá para fazer, mas eu uso ele na aplicação mais básica dele, que é criar novas notas e fazer conexões entre elas quando necessário. E aí eu vou... É onde fica a bagunça da cabeça, assim, onde eu vejo ele como um espaço de tipo assim, aqui tá a bagunça, eu vou jogar aqui até essa bagunça começar a tomar alguma forma, quando ela tem alguma forma, vai para outro lugar, sacou? Aí vai pro Notion ou pro ClickUp. Então tem funcionado pra mim. No ano passado eu tava um pouco mais disposto a aprender essas paradas de organização e tal. E aí tinha um método de anotação que era o Zettelkasten. Não sei se vocês já ouviram falar, que é um método suíço, eu acho. Que ele tem níveis de anotações que você faz e tal. Então tem notas mais fugazes, notas permanentes e tal. Tem uma certa hierarquização que é bem interessante. Então eu fiquei um tempo muito focado nisso, só que aí eu lembrei de um episódio, esse mesmo episódio que você falou, que a gente falou sobre organização, GTD e aplicativos de organização de modo geral. Tem uma armadilha nesses métodos, que esses métodos acabam levando a gente a exagerar um pouco a quantidade de etapas de certas tarefas. Então você fica muito focado no método, muito focado no processo ali, né? No processo, nas funcionalidades e acaba não olhando para as tarefas em si, no trabalho a ser feito. Então eu meio que deixei um pouco de lado para focar tipo, o que eu posso fazer mais rápido aqui? Fazer anotações até elas virarem alguma coisa mais sólida. Então é isso, beleza. Eu só tomo cuidado de realmente nomear as coisas com uma estrutura que eu consiga entender, que seja claro, né? Tipo, se eu bater o olho agora, eu sei o que é o que e saber para onde levar essas notas uma vez que elas estejam mais ou menos com alguma forma. E tem funcionado para mim. É engraçado porque eu acho que se outra pessoa batesse o olho agora, acharia uma loucura inacreditável. Mas, assim, na minha lógica tem funcionado. Obsidian mais Notion. Eu sinto muito isso, assim, se eu começar a burocratizar demais o processo de, sei lá, criar uma nota ou organizar alguma coisa, eu vou perder a vontade de fazer aquilo e não vou fazer mais. Aí eu vou largar e tentar arranjar outra coisa, assim. Eu precisei fazer isso com... sei lá, tava criando uma aura muito grande no aplicativo Notas da Apple, assim. O que eu vou anotar aqui? Por que eu tenho esse aplicativo? Não sei o que tem. Mas o Notas é o mais simples. Não sei se é o mais simples. Na cabeça é aquela coisa de tipo, putz, como que eu vou organizar esse aplicativo pra eu conseguir usar ele? Mas o Notas você não tem que organizar. Ele é basicamente o lixo das suas notas. É que o Josué faz no Obsidian, é o que as pessoas devem fazer no Notas. Ele serve pra isso. Eu estou usando Notas dessa forma, como um lixo, sei lá. O Notas é o meu desktop do celular. Exatamente. Minha pasta temporária é eterna. Mas quantos aplicativos vocês usam de notas?
Só dois, o Evernote Só e o Obsidian. Notas. Só Obsidian. Eu uso o Craft e o Notas. Eu uso Apenas. Notas e o Notion. E aí a ideia pra vocês é que o Notas é a bagunça. É a bagunça. Notas é a bagunça. É Sim. tipo a Mas coisa é a mais bagunça imediata. mais pessoal, assim. Então, tipo, Ah. até bagunça do Tecnoblog eu prefiro deixar no Evernote. É porque tem algumas coisas que, assim, eu preciso de acesso muito fácil. E ela fica no Notas e fica lá a nota pinada. E essa nota é até arrumadinha. A minha nota pinada é o prontuário da minha cachorrinha, que ela tem convulsões. Ah, e eu preciso anotar as horas que ela tem e o que eu fiz. Tipo, que remédio que eu dei da dose. Então a minha nota pinada é essa, que é a única coisa organizada do Notas. O resto é Mas, bagunça. gente, isso não é importante o suficiente pra ir pro aplicativo principal? Não, porque tem que ficar fácil acesso ali. É só clicar no aplicativo principal. É ruim pra abrir no iPhone depois, em qualquer lugar que eu esteja. Enfim, coisas que eu não vou usar só no computador, eu geralmente deixo no Notas, porque eu acho que é a melhor experiência pro iPhone pra você ter uma coisa rápida e abrir. O Notas, ele tem aquela vantagem de estar indexado no Spotlight, né? O buscar ali do iPhone. Então, eu acho isso muito bom. O Craft também, viu? Indexa. Então, mas eu não sei se Craft tão, é tão pesado. bem quanto... Porque, assim, por exemplo, eu tô chegando no prédio de uma amiga minha, aí eu coloco o apartamento fulana, aí já aparece pra mim o número dela, que eu tenho que digitar na portaria e tudo mais. Ah. Então, sabe, eu não preciso abrir o aplicativo, procurar a nota, eu só digito o nome da nota na busca do iPhone e já aparece ali. A nota Entendi. até. Enfim, não sei se vocês já viram esse meme, eu até mandei pra vocês aí no chat, mas é um meme sobre nota, justamente. Então é uma estrutura de meme que começa com uma pessoa meio jovem, assim, tipo, com uma cara de meio besta, assim, tipo Apple Notes. Aí sobe o gráfico, aí lá em cima tá a pessoa, tipo, com uma cara super nervosa, chorando, e 300 aplicativos, Notion, Obsidian, Exatamente. OneNote, tem um monte de coisa aqui. Pocket e tal. Aí ele tá nesse pico, assim, super nervoso, com 500 mil aplicativos. Aí o gráfico desce de novo, aí lá na frente ele já tá com uma cara mais cool, assim, tipo, Apple Notes. Tá ligado? É exatamente isso. É esse o feeling. Mas acho que a ideia é essa. Vai de encontro com o que a gente falou. Se você tentar fazer um sistema muito complexo, você acaba se perdendo e só nessa complexidade. Exato. Eu quero manter o processo perfeito, tudo em ordem, tudo certinho. E isso é coisa pra youtuber ganhar audiência, gente. Se você tá nessa situação ouvindo a gente, entenda isso. Isso é coisa pra youtuber ganhar audiência. Eu já apliquei até, nem só youtuber, até vender livro, né? Por exemplo, no GTD tinha uma época que eu tinha 200 tags diferentes, que eu organizava as tarefas de várias formas e não sei do que lá, pra eu poder encontrar quando eu precisar, pra eu poder... Saca? Eu imaginava vários cenários e no final das contas eu vi que eu perdi um tempo gigantesco com isso e não tava agregando tanto assim, saca? Era tipo, a vez que acontecia, você falava, aconteceu, mas não era uma coisa que eu usava todos os dias. Tem algumas coisinhas que eu uso, por exemplo, pra lista de estudos, quando eu vou salvar alguma coisa, tipo um vídeo que eu quero estudar depois, né, assistir, eu geralmente já salvo, coloco uma tag vídeo e coloco a tag do tempo estimado de duração do vídeo. Só que eu só tenho 3 estimativas, que são 10 minutos, 25 minutos, que é um pomodoro, e 1 hora. E aí eu arredondo. Se for o que for mais próximo, eu coloco. Isso me ajuda, porque às vezes eu tenho meia hora disponível. Eu seleciono a tag meia hora, e eu consigo ver quais são vídeos e posso assistir esse vídeo se eu não tiver a fim de ler. Então, essa é a única coisa que eu ainda continuo usando de complexidade, assim, de tag. Fora isso, eu coloco só tag de prioridade, porque no Things não tem um sistema nativo de priorização. Então, eu criei algumas tags de prioridade ali. E eu tenho uma tag que se chama Checkpoint, que basicamente eu coloco em tarefas que eu preciso pinar a data para no futuro voltar e olhar o que foi implementado naquela data. Tarefa de dev, né? Pra eu voltar e olhar o que foi ao ar naquela data. Então, sei lá, de repente a performance do site degradou. E aí a gente olha no gráfico ali, a partir de mais ou menos tal data. Eu falo, mas o que aconteceu nessa data? Eu posso voltar aqui na minha lista Checkpoint e checar o que a gente subiu que poderia ter impactado essa performance. Você pode olhar só o GitHub. Posso, mas tem coisas que não vão pro GitHub. Tem coisas que são, enfim, não são necessariamente código. São implementações de SEO, por exemplo. Mas, enfim, aí eu mantenho o controle aqui no meu Things. Uma pausa para uma palavrinha do nosso patrocinador.
A Wise é a conta global que permite enviar, gastar e converter dinheiro para dezenas de moedas. E agora é a vez de empreendedores e pequenos empresários com atuação internacional se beneficiarem desse serviço. Pois é, com a Wise Empresas, você conta com a facilidade da Wise para gerenciar suas finanças internacionais, tanto na hora de receber de clientes estrangeiros, quanto para pagar fornecedores de fora do país. São mais de 40 moedas à sua escolha para receber pagamentos, ou seja, é uma camada extra de proteção contra a variação cambial. E além disso, você pode efetuar pagamentos internacionais em mais de 70 moedas e também sacar dinheiro instantaneamente. Tudo acontece na mesma conta e com suporte em português 24/7. Isso, com as empresas, você que é PJ pode atuar no mercado internacional com menos dor de cabeça. Então abra sua conta e receba dinheiro sem perder dinheiro. A gente tá falando de coisas de produtividade aqui, né? Organização, pra gente ser mais produtivo. Mas tem uma outra categoria de aplicativos que estão aqui na nossa lista, que é pro momento em que você não quer ser produtivo. Que é quando você Gostei do gancho. Né? Quando você não tá preocupado com isso, quando você pode esquecer que são aplicativos voltados pra sono. E aí, o mais curioso desse, que eu tô muito curioso pra ouvir o Lucas falar, é o Pokémon Sleep. Então, Lucas, fale-nos mais sobre isso. E por que você acha legal pagar pelo Pokémon Sleep? Pô, Pokémon Sleep é o jogo de Pokémon pra quem não gosta de Pokémon GO e quer jogar Pokémon no celular. Mas na verdade eu não sei se... Quer dizer, dá pra considerar um jogo. Existe uma mecânica fodida ali de grinding e tudo mais no jogo, mas a ideia é ser um jogo de um ritmo lento, que você não consegue forçar um progresso mesmo pagando. Então, basicamente, você tem que dormir bem pra progredir. Ele foi lançado mesmo ano passado, só que eu comecei a jogar de fato esse ano, porque eles lançaram uma integração com relógios inteligentes e aplicativos lá de saúde dos sistemas operacionais de celulares, então ficou mais fácil de usar, porque no passado você precisava dormir com o celular do lado, do travesseiro e tudo mais, e o aplicativo aberto. Então você não conseguia fechar o aplicativo, porque daí não ia registrar o sono. No Android eu não sei se ele continua em segundo plano ou não, mas no iPhone não. E agora, com essa integração com smartphones, você pode esquecer do celular, dormir com o relógio e depois sincronizar no dia seguinte. E o objetivo é esse, você dormir melhor, né? O objetivo do jogo é esse. Mas, obviamente, que fãs de Pokémon vão tirar o máximo disso de outras formas e o sono é zero prioridade. Gamificaram o sono, é isso. Gamificaram já faz tempo o sono com outros aplicativos. É verdade, mas é que agora com Pokémon a Pokémon Company passo além. Gamificou o sono. E assim, pra mim, que sou muito fã de Pokémon mesmo, assim, tipo, aos 30 anos comprando pelúcia, eu... Sem nenhuma vergonha de falar isso pros ouvintes. Sem nenhuma vergonha de falar isso, inclusive. Pra mim, que sou fã de Pokémon, né, tipo, esse aplicativo foi um divisor de águas pra querer dormir melhor, assim, sabe? Você tem ali toda semana que... Eu não sei se todo mundo que vai entender, né, tipo, mas toda semana você tem um Snorlax, que é aquele Pokémon grandão, assim, que só dorme, pra cuidar. E seu objetivo é fortalecer ele ao longo da semana. Quanto mais você fortalece ele, mais chances você tem de aparecer Pokémons raros, e aí ter toda aquela questão de coleção, e você pegar melhores do que os que você já tem, e por aí vai, né? Então, essa é a dinâmica do jogo. Você vai dormindo bem ao longo da semana pra ter maiores chances, né? Tipo, toda semana isso é resetado, então tem essa dinâmica também. Só que assim, o jogo é gratuito, né? Você não precisa pagar pra jogar nem nada. Tipo, eles colocam até o aviso, você não precisa gastar nenhum dinheiro pra jogar esse jogo. Só que tem o passe premium, né? Como qualquer jogo mobile hoje, tipo, tem assinatura, tem passe e por aí vai. E o passe, ele só vai te dar pontos a mais que vão facilitar algum progresso no jogo, mas não acaba sendo um pay to win. Você vai ganhando mais pontos pra você comprar mais itens, que você pode pegar mais Pokémon com esses itens, mas não é nada obrigatório pra você jogar. Então, uma pessoa que gosta e quer jogar e não quer pagar, tudo bem. Seu progresso vai ser um pouco mais lento do que quem paga, mas
funciona também. E se você quiser monitorar o seu sono sem mexer com Pokémon, você pode usar o Sleep Cycle, que é um aplicativo que eu uso desde 2017. Ele tem a versão gratuita e a versão paga. Eu utilizo a versão paga, mas eu não sei se eu assinaria também nos dias de hoje, porque hoje é bem mais caro e eu tô num plano antigaço que eu pago, sei lá, 20 e poucos reais pro ano inteiro. O diferencial pra mim é que ele funciona pelo microfone, então você não precisa deixar o telefone ali debaixo do travesseiro. Eu morro de medo de pegar fogo, então ele fica ali na minha mesa de cabeceira. Pelo microfone ele consegue fazer o monitoramento, ele inclusive grava o seu ronco, permite que você ouça o seu ronco e grava também se você falou alguma coisa à noite. Então no dia seguinte, eu sempre vejo se eu delirei alguma coisa ali na noite, é sempre muito divertido. O passe de Pokémon Sleep também, ele permite gravar o seu sono durante a noite, né? Tipo, coisa que não tem no passe gratuito. Então tem essa vantagem. Ele também mostra alguns dados de sono ali. Eu falei que ele era um jogo sobre sono, né? Mas eu falei que ele também registra os estágios de sono, sim, quantas horas você dormiu e a sua pontuação de sono, que eu acho que acaba sendo um pouco padrão nesses aplicativos de sono, né? Essa pontuação é meio próxima entre os aplicativos, né? Falando em controle de sono, o Josué tá controlando o uso de aplicativos, né, Josué? Você tem um aplicativo pra isso no Android. Isso, eu comecei a usar ele depois que a gente gravou o episódio sobre dumb phones, sobre celulares burros, né? A gente falou um pouco sobre essa onda de querer usar celulares mais antigos, que não tem, às vezes, nem aplicativo para poder controlar o seu uso. Eu achei esse aplicativozinho para Android, que é o App Blocker. Ele também tem versão paga, tal, eu não pago. E na versão gratuita ele te permite criar certos perfis que entram em funcionamento em horários específicos do dia. Então, o que eu tô usando é um que começa às 8 da noite e vai até meia-noite. Aí eu escolhi esse perfil para bloquear TikTok, Instagram, YouTube e também os sites desses aplicativos, porque você também pode tentar burlar a si mesmo entrando pela web. Ele bloqueia também. E aí o meu objetivo era não usar realmente nessa faixa de horário à noite, porque é aquela coisa que vai me levando a ficar acordado mais tempo, assim. A gente, quero dormir em horários razoáveis, entre 9h30 e 10 ali, e às vezes você tá ali dando scroll e resistindo ao sono. Então tem funcionado bem pra mim, cara. Eu realmente diminuí a frequência de uso desses aplicativos nesse horário. E aí, eu coloco até meia-noite, porque dificilmente, quase nunca, eu tô acordado meia-noite. E aí, quando eu acordo no dia seguinte, tá liberado de novo. Então, eu acho que na versão gratuita ele bloqueia até 5 de uma vez, 5 aplicativos. E tem funcionado bem pra mim, cara. Outra parada interessante dele é que, caso você tente abrir esses aplicativos, às vezes eu acabo, por hábito, automaticamente clico no Instagram, por exemplo, no TikTok. Ele aparece mostrando um contador. Quantas vezes você já tentou entrar nesse aplicativo bloqueado hoje? Então, ele vai meio que jogando na sua cara, olha só o que você tá fazendo, toca, não sei o quê. Então é bem legal, cara, bem simples de usar, é gratuito, tem vários outros que fazem a mesma coisa, tem funções semelhantes, assim, eu não achei nenhum que tivesse um grande diferencial, pelo menos pra Android, e, cara, tem funcionado pra mim, eu tenho, de fato, usado menos esses aplicativos e isso melhora a minha noite, objetivamente. Eu tinha uma época que eu tava pior esse ano, viu, com Instagram, a gente até gravou uns programas sobre isso, e acho que eu cheguei a citar que eu alterei completamente a interface do meu celular para sumir com as coisas ruins, sumir com os hábitos ruins. Eles foram todos lá pro final, para aquela biblioteca de apps. Antes eu ficava certinho, as pastinhas organizadas, redes sociais, tananá, e tudo na capa, porque a minha ideia era, eu sabia onde encontrar tudo e estar na sua cara. Mas eu fiz isso meio que sem lembrar que eu já li alguns livros que falam sobre hábitos, e todos esses livros falam que para você conseguir desenvolver bons hábitos, você tem que facilitar o bom hábito e dificultar o mau hábito. Então, no final das contas, acaba indo nesse caminho, assim, que na primeira tela eu deixo as coisas que são de bons hábitos, né, estimular os bons hábitos, e lá na biblioteca, se eu quiser, eu tenho que ir lá, rolar a tela, encontrar, tal, não deixo tão fácil de clicar na primeira tela. Eu acho que eu fiz isso pensando mais na questão de não ver o aplicativo, não dar tanto aquela FOMO, de eu abrir por impulso para ver o que tá rolando, não ver a cor do aplicativo, que é feio
feita também pra fazer você tocar nele, né? Mas isso vale pra tudo também na vida, assim. Sei lá, por exemplo, você quer estudar mais guitarra, quer estudar mais violão. Se a sua guitarra estiver dentro do case, guardada lá num canto, embaixo da cama, sei lá. E aí o seu set de pedal tá desmontado, os fios estão enrolados, a caixa de som, sei lá do que. Você tem que montar tudo pra estudar. Você não vai estudar. Você vai sentar e vai mexer no Instagram. Então, tem que fazer isso. Dificulta o acesso à rede social e dá um jeito de deixar a guitarra meio montada. Deixa o pedal, o amp já meio montado, a guitarra próxima ali, até só de deixar mais perto já ajuda. Guardar no case tem que guardar, né? Porque pra proteger até a ferragem, pra não enferrujar. Mas, enfim, fica a dica aí pra tudo. Livro, tudo. A gente sempre vai pelo que é mais fácil, não academia. Deixa a roupa de academia já separada, dobrada em cima da cadeira ao lado, né, da sua cama. Eu estabeleci um horário que eu vou na academia 10 da noite, né? Eu vou, tipo, no último horário da academia. Hábitos saudáveis. Porque minha rotina é invertida, sim, enfim. Mas quando dá 9h40... é o horário que eu tenho que fechar tudo, me trocar pra ir pra academia. E a dica mais valiosa que eu ouvi esse ano, inclusive, foi no documentário do Arnold Schwarzenegger, que saiu na Netflix, onde um cara pergunta pra ele, cara, mas como que você conseguiu manter essa disciplina todos esses anos e treinar tanto? Até hoje você treina e tal. E aí ele responde, don't think, just do. Né, aquele jeito dele. Tipo, aí ele desenvolve. Nada mais Arnold Schwarzenegger que esse, don't think, just do. Porque faz todo sentido. Ele fala, se você começa a pensar, mas eu vou chegar lá, aí vai ter o fulano, aí vai ter a galera empacando no aparelho, mexendo no celular, e aí eu vou ter que fazer aquele exercício chato. Você não vai, cara. Não vai. O segredo é não pensar. Isso funcionou muito, porque eu consegui, já faz meses que eu tô conseguindo manter o ritmo, consegui voltar ao ritmo, né, de academia. É isso, chegou a hora, não pensa se você tá afim de ir, não pensa se você tá com energia pra ir, não pensa, velho, só coloca a roupa e vai. É o único jeito. Tem vezes que eu não vou, que eu começo a pensar demais e aí eu acabo não indo, porque tipo, eu vejo que horas são agora. Bom, eu vou demorar tantos minutos pra chegar lá. Pô, mas se eu for chegar lá em tal horário, eu vou ter só tanto tempo pra treinar, então não compensa eu ir. E aí, sabe? Eu faço igualzinho. Acabo não indo, às vezes por conta disso, sabe? Eu penso demais em todo o trajeto e não vou, sabe? Posso, às vezes eu me arrumo, tomo café, tudo, aí eu falo, putz, mas se eu for agora, eu vou treinar só tanto de roupa, tempo. Cara. O meu caso é o seguinte, a minha nutricionista me passou lá o pré-treino, então a refeição que eu tenho que fazer antes de ir pra academia, e é uma refeição calórica. Então, eu tenho que comer essa refeição 1 hora antes. Então, eu como a refeição e a partir daquele momento eu já não tenho desculpa. Eu tenho que queimar o que eu acabei de comer. Boa. Então, isso ali também pra mim serve ali como uma chicotada. Tipo assim, você comeu, agora você vai. Se você não for, você vai se sentir culpado, né? Vai ganhar peso. Vou aproveitar que a gente já não tá mais falando então de tecnologia e seguir aqui para um tópico que todo mundo consome, galera de tecnologia ou não, que é audiovisual. A gente tem uma lista de séries aqui, indicações, coisas que a gente viu esse ano. E, José, acho que você é o cara mais empolgado aí com séries, né? Você quer começar? Na verdade, a primeira que eu acho que vou puxar aqui, quem tinha passado é o Lucas, mas também estaria na minha sempre, que é Ruptura. Faz todo sentido a gente falar de Ruptura, porque a segunda temporada vai estrear em janeiro, né, Lucas? Já vai estrear agora. Dia 17 de janeiro. Ruptura é uma série de 2022. Eu assisti ela em 2022, mas eu decidi reassistir ela no mês passado, porque ia ter agora a segunda temporada, eu preciso estar afiado, porque eu lembro que eu tinha gostado muito. Eu reassisti agora a primeira temporada, inclusive prestando mais atenção, porque tem aquela toda distração de você assistir série com o telefone na mão, eu acho que Ruptura é uma série que merece um foco, porque eu acho que é a melhor coisa que eu já assisti na minha vida. Em que momento Ruptura começa a ficar bom? Me explica, porque eu comecei... Caraca, cara, eu assisti um tempão... É sério, eu assisti um tempão e todo mundo falando, nossa, é muito bom. E eu assisti um tempão e eu não consegui engajar, cara.
Eu lembro que quando eu assisti, eu achei o início lento. Quando eu assisti pela primeira vez. Porque quando eu assisti pela segunda vez, eu achei tudo bom. Mas pela primeira vez, eu achei que começou a engrenar ali a partir do 4º episódio. É que na primeira vez você não sabe o que acontece na série, né? Sim. Então você fala, do que é essa série? Eles só vêm aqui trabalhar, é isso? O que eles ficam fazendo nesse computador? Alguém que esteja nos ouvindo não sabe do que se trata, Ruptura é uma série em que nesse universo você pode ter uma empresa chamada Lumen. Eles chamam a tecnologia que eles inserem uma espécie de chip no seu cérebro e que você fica... tem literalmente uma ruptura. Você divide entre o seu eu do trabalho e o seu eu fora do trabalho. Então as suas memórias ficam espacialmente localizadas. Então quando você vai pro trabalho, você sobe no elevador e você some, o seu eu, né, normal do dia a dia some e assume um novo eu que só existe do elevador do trabalho pra frente, pra dentro do escritório. Então, basicamente, você se torna duas pessoas, né, no mesmo corpo, uma que só existe no trabalho, só trabalha, e uma que só existe do lado de fora. Então, é meio que... essa é a premissa de ficção científica da série. Essas duas personalidades, elas não se interagem, né? Você não sabe o que acontece com a pessoa de fora, e a pessoa de fora não sabe o que acontece com a pessoa do trabalho. E com a desculpa, a pessoa que está fora do trabalho, ela acredita que ela trabalha em algo super secreto, que não pode vazar, então informações super confidenciais. Quando na prática, a pessoa que está dentro do trabalho, nem ela sabe com o que ela está trabalhando. E tem o lance de retrotech também, que eles estão usando os computadores Sim. muito antigos, né? E a arquitetura toda brutalista, eu acho que é muito inspirada até em obras do Niemeyer, assim, você vê bastante coisa de Brasília, assim, na série, tipo, os escritórios. Então parece que realmente você tá vivendo ali nos anos 60, nos anos 70, aqueles espaços todos e várias referências. Eu assisti os 4 primeiros episódios, acabei de ver aqui na Apple TV Plus. Você chegou a ver essa ruptura da série, assim? Não, não sei o momento o que é isso. de tipo, isso que tá acontecendo. Não sei, Então não. aí que não te pegou. Talvez seja isso. Porque eu dá raiva séria assim, porque é tipo Breaking Bad, falei até com o José ontem sobre isso, né? Tem o Breaking Bad, acho que foi o que mais me marcou, que, cara, que série arrastada, bicho. Eu demorei 9 meses pra assistir a primeira temporada de Breaking Bad. Depois de Breaking Bad, que todo mundo ficava falando, assiste, eu já tava de bode. E aí uma hora eu insisti, né, e assisti. Essas séries que todo mundo fica falando que é muito boa e que eu não vi graça, eu já sei que, tipo, tem alguma coisa que eu não vi ainda. Então eu já quero saber qual episódio, saca? Que começa a ficar mais rápido. Breaking Bad eu ainda não assisti, mas é isso. Eu queria não ter assistido só pra poder assistir de novo pela primeira vez. Eu preciso ver, gente, mas eu tô com preguiça. Nossa. Tem outra que é assim, né, Ana, que a gente já assistiu esse ano, que é Matéria Escura, também do Apple TV Plus. E Dark Matter é baseado num livro, não li esse livro. E também começa meio devagar, acho que os 2 primeiros episódios, assim, né, que são meio lentos e tal. Mas, a hora que começa a acontecer as coisas, aí é do jeito que o Tecnocast gosta, assim, sabe? Aqueles episódios de Black Mirror que a gente já gravou, que, tipo, dá uma cagada na cabeça e baseado em ciência. E acho que é por isso que eu gostei tanto de Dark Matter. Eu não sei se dá pra gente conversar sobre ela sem dar spoiler, né? Mas a premissa dá pra falar, né? A premissa é como se alguém tivesse conseguido criar uma tecnologia que replica em seres humanos os processos quânticos que ocorrem no mundo microscópico ali. Então, através de uma espécie Traduz. Achei muito complicado essa premissa. Traduz aí. Vou traduzir, então. O brother cria uma caixa. Boa, aí sim. Dentro dessa caixa, isso. ele fica num estado de superposição quântica. Basicamente, ele consegue ir para diversos universos, ou número infinito de universos, ou potencialmente infinitos, enfim, dependendo de certas variáveis. Enfim, não vou explicar como, mas ele consegue viajar entre esses mundos. E aí, no começo da série, basicamente, tem esse cara que é físico, e ele é sequestrado da realidade dele e levado para outra realidade. E alguém, uma outra versão dele, toma o lugar dele na vida dele. É esse tipo, primeiro episódio, assim. Então, é meio que a série parte daí. Eu achei muito semelhante à história de Dark, da Netflix, né? Mas eu achei Dark melhor, a série. Eu achei ela mais... Mobville Dark, não, né? A gente já tem essa discussão, não consegui muito ver, que é muito parado. Então, mas Dark, quando vira também, é muito bom. Só que Dark vira um pouco depois. Dark Matter é uma série menor, né? Ela tem menos episódios. Então, o ponto de virada é antes. Mas o de Dark, ele é mais pra frente. E o de Dark é sensacional, assim. Quando vira um negócio, você fica... Mas pra quem gostou de Dark Matter é uma boa série também. Só que é bem mais curtinha. Você já vai ter uma ideia do que vai acontecer. Mas é muito boa, vale a pena ver. O plot é legal, o plot é diferente do de Dark. Então, vale bastante a pena. E Dark Matter, assim... Não vou dar spoiler nenhum, mas assim... Ele tem um plot twist, acho que no penúltimo episódio, que você fica...
putz, cara, como assim, saca? E aí, tipo, você ressignifica tudo que veio antes e parece não fazer sentido no começo, mas tá muito dentro da lógica da série, mas e ao mesmo tempo é surpreendente. Então, quando acontece isso, aí a série te joga um monte de dilemas na cabeça. E muitas que, de novo, dúvidas. a parte legal é essa, tipo, é especulação científica mesmo, assim. E aí esses dilemas surgem disso. Então é uma série que vale a pena dar uma insistida caso você tenha batido o olho e achado que é só mais uma série de ficção científica da Apple, que tem várias. Não, essa vale a pena insistir. É daquelas que caga a cabeça, igual os Black Mirror da vida, ou o Tecnocast que a gente gravou sobre o cara que foi pro espaço e aí mandava, tipo, deixou um robô em casa. Lembra o Tecnocast que a gente Mirror, gravou né? com Todd, de Black Mirror? É um efeito parecido, assim, de você ficar, tipo, pensando nos dilemas, né? Tipo, mas peraí, quem que é o cara de verdade? Enfim, assistam. Se vocês não assistiram ainda, Matéria Escura é muito bom. Eu vou puxar uma aqui que eu acho que só eu vi, se bobear no planeta. Chama... eu não sei o nome dela em português, mas ela tá disponível no Disney Plus. Ela saiu na época do Star Plus ainda, mas agora juntou tudo, né? E que é A Murder at the End of the World. Eu não sei se em português tá um homicídio no fim do mundo ou um assassinato no fim do mundo. É uma série de mistério, porém, o contexto onde ela se dá é um contexto de... Assassinato no fim do mundo. Assassinato no fim do mundo aí. É uma série de mistério, meio Agatha Christie da vida, só que é atualizado e bem atualizado. Porque é uma escritora que também é programadora / hacker, e ela é chamada para participar de um retiro com algumas das mentes mais brilhantes do mundo. Esse retiro é organizado na Islândia por um camarada que é uma espécie de mistura do Elon Musk com Mark Zuckerberg. Tipo, é um cara que é dono de uma baita rede social, mas também tem negócios com exploração espacial. É como se fosse, de fato, uma mistura de alguém que tem esses dois negócios, assim, né? Gente No caso, é o próprio Elon Musk, né? Que já tem o X e a assim. SpaceX. Agora é que talvez a série tenha sido filmada antes dele comprar. Então, saca? Então, acho que eles só quiseram fazer uma junção ali. Alguém, tipo, magnata de tudo que é tecnologia no mundo. E ele reuniu essa galera ali e tem astronautas, tem um cineasta, tem uma mulher chinesa que faz cidades inteligentes, tem um artista plástico que faz instalações com tecnologia. Tipo assim, os melhores dos melhores nas suas áreas para pensar soluções para melhorar o mundo. E tem um assassinato. Tipo, logo no primeiro dia tem um assassinato. E aí começa um mistério meio Agatha Christie da história. Só que o contexto onde tá acontecendo é super tecnológico. Então, tipo, eles usam anéis pra desbloquear as passagens pelo hotel. Tipo, anéis inteligentes, que ficam com as informações armazenadas ali, em nuvem também e tal. Tem acho que a melhor exploração de IA com alguns dos contornos que a gente tem hoje de IA generativa numa série, num produto audiovisual recente, tá ali, cara. Porque eles têm uma espécie de agente de IA que tem um nome específico e tal, que ele quer lançar, mas tá numa espécie de beta, tá testando entre os usuários, entre os participantes do retiro. Então tem várias questões em torno disso. O cineasta do grupo fez o próximo filme dele em parceria com a IA, então ele começa a explicar que, tipo, cara, eu não posso resistir a isso, porque a IA assistiu todos os filmes, leu todos os livros. Então, eu não tenho como não me aproveitar disso, né? Dessa tecnologia. E, ao mesmo tempo, tem todo um lance de especulação sobre ciência mesmo. O que a gente vai fazer para salvar o mundo da humanidade e tal. E tem esse mistério. Tá, quem é o assassino ou assassinos? Por que as pessoas estão morrendo e tal, nesse lugar que é super seguro? Tá muito boa, cara. Eu acho que, assim, quase ninguém viu essa série, mas eu gosto muito dela. Saiu no final do ano passado. Acho que eu terminei de ver ela em janeiro desse ano. Então, eu recomendo pra todo mundo. Um Assassinato no Fim do Mundo, A Murder at the End of the World, na Disney Plus. Alguém aqui viu O Problema dos Três Corpos na Netflix? Não. É outro que eu comecei a ver, abandonei, que tá muito devagar. Temos uma tendência de Thiago Mobilon de começar muitas coisas. Cara, O Problema dos Três Corpos eu terminei, eu li o livro também. E é o tipo de obra que eu diria que ela é interessante. Eu recomendo porque eu acho legal. Eu tô vendo a sinopse e parece muito bom porque tem Alien, então... Tem Alien. Isso já me chama. É uma exploração bem diferente de alienígenas. É basicamente uma história sobre o contato da humanidade com alienígenas. Eu não sei se os atores, a atuação, não é tão... Tipo, de ser devagar, beleza, mas a atuação, o time de ator, eu achei meio... Eu achei meio blé também. É isso. Né? Por isso que eu acho a série mais interessante do que boa. Ela tem conceitos muito legais. Ela explora algumas coisas... É o que eu achei também. A ideia parece interessante, mas cansei. Eu assisti até o 7º, foi bem. Caraca. Eu não consigo entender. A pessoa ia até o 7º, mas tipo, não, parei, eu tô de boa. Nossa, se eu for até o 7º, eu vou terminar essa bodega. Faltando 3 pra acabar, né? Eu sou 100% essa pessoa. Quando eu não termino... Às vezes é uma série que eu gosto muito e eu não vou até o final pra eu não me desapegar também dos personagens. Caraca. Isso acontece comigo. Mas...
tanto a série quanto o livro é uma ficção científica chinesa. Então eu li uma tradução pro inglês e é bem seca, assim, e ele explora muito conceitos científicos, de fato. Então, é um livro que tem uma leitura um pouco difícil, mas o cara tá realmente empenhado em te explicar, assim, em minúcias os aspectos científicos de tudo que tá acontecendo. Então a série não vai tanto nessas minúcias, mas tem algumas coisas que são interessantes. Então é isso, eu acho bem interessante porque o plot é legal, os conceitos são legais, a ideia de certas formas de contato da humanidade com extraterrestres é interessante pra pensar. Mas a série não é espetacular, mas eu ainda assim recomendaria porque tem esses conceitos que dá pra viajar bastante neles. E tem um vídeo no YouTube que eu vi esses dias, naquele canal... Se eu não me engano, naquele canal famoso que faz tudo em desenho animado, assim, super bem produzido. Se eu não me engano, foi esse canal que eu vi. Que ele fala sobre o problema dos 3 corpos especificamente, né? Que é quando junta 3 corpos, as chances de sair tudo de órbita, né? Que os 3 corpos, no caso, são 3 planetas, né? 3 corpos celestes. Então, enfim, ele explica essa parte apenas. Ele conversa sobre isso. Acho que se inspirou no timing da série pra dar essa explicação. Ainda no campo do entretenimento, mas agora saindo total do audiovisual, de streaming, séries e filmes, agora indo pra experiências ao vivo de entretenimento, tem uma que é muito específica que só a Ana Marques poderia trazer. Então ela falou pra gente, eu achei bem interessante, e envolve tecnologia e música. Então, Ana, por favor, conte pra nós. Não só eu, na equipe do TB tem algumas pessoas que estiveram nesse show também, mas eu queria trazer, porque foi uma experiência realmente muito, muito impactante pra mim, que foi o show do Bring Me The Horizon, uma banda de metal, core, emo, eletrônico, enfim, diversas coisas. Que foi no Allianz Parque, né, em São Paulo, e eles trouxeram um show que foi o maior show da carreira deles, e eu achei muito incrível a apresentação, o espetáculo que eles fizeram em termos de audiovisual ali, né? Então, o show não era a galera no palco, eram os telões, era um show feito pros telões, não era pra galera ver as pessoas que estavam ali. E os telões estavam com uns filtros de realidade aumentada, cara, eram sensacionais. Você se sentia dentro de um filme, basicamente. Você tava ali naquele show, uma experiência super imersiva. Eles têm um storytelling muito legal, que eles já vêm desenvolvendo já há um tempo. Em 2022 eu vi outro show deles, que também tinha um storytelling, então, tipo, aparecia um avatar de IA, né, tipo, falando sobre o fim do mundo, toda essa pegada apocalíptica, meio cyberpunk, e eles, a narrativa do show é basicamente um avatar de IA, uma inteligência artificial que assume o planeta e aquela população que tá ali e quer meio que conquistar essa população, quer o fim da humanidade, basicamente isso. E aí a banda é como se fossem os heróis, né, que estão tentando salvar o público dessa IA, desse gênio aí. Só que isso já vem construído há um tempo e esse ano eles aplicaram esses filtros de realidade aumentada que é muito semelhante ao que a gente vê nos filtros de Instagram, só que ali numa complexidade que me espantou. Eu fiquei muito espantada pelo detalhamento. Então eu imagino que deve ter muito recurso de IA ali também, né, junto, trabalhando. Desculpa, eu não sei se foi só eu que não entendi, Ana. O telão exibe... O telão exibe um filtro de IA no rosto das pessoas que estão ali no palco. Então, do palco. O vocalista tá cantando, mas ele vai se transformando em vários avatares, em várias coisas diferentes, em tempo real, assim. Ele tá cantando, mas se você tá olhando pro telão, você tá vendo outras coisas, você tá vendo formas, monstros. Ele vai... E ele cantando. Então, tudo que ele faz, as expressões, são mapeadas instantaneamente. Então, eu fiquei pensando na capacidade de processamento desses computadores ali, porque tudo junto, né? Música, efeito visual, tipo fumaça, fogo e aquilo, né? É tudo sincronizado, é tudo ao mesmo tempo, enfim, em tempo real, realmente. Então, eu fiquei, caraca, que bizarro, né? E eu achei muito interessante ver a reação da galera, porque o show já tinha essa narrativa do tipo, a IA contra o mundo, né? E quando eles viram... quando a galera, assim, eu fico pensando na galera mais leiga, que não faz parte da bolha tech, e a galera ficou vendo aquilo ali, aí a galera, meu Deus... a IA, não sei o quê. Então causou muita polêmica depois do show, que só se falava nisso. Do tipo, olha isso, eles usando a IA nos shows, daqui a pouco eles vão ser completamente substituídos. Eu fiquei pensando, gente, já existe Gorillaz há muito tempo, sabe? Tipo... Deixa eu contar um negócio aqui, cara. Contar uma parada. Mas eu achei muito legal essa interação e eu fiquei realmente impressionada com a capacidade a tecnologia desenvolveu a ponto de, tipo, é tudo em tempo real, é tudo muito instantâneo. Então eu fico pensando, caraca, que bizarro isso.
isso, sabe? Você parecia que você tava vivendo imerso naquilo. Então eu fiquei muito, muito chocada. E aí, o Brim, pra mim, foi num nível de complexidade maior. Então as figuras que eram feitas, né? Os detalhes das imagens, era uma resolução bizarra, era um negócio muito detalhado. E também teve isso no Rock in Rio. E eu só lembrei disso depois que eu vi o do show do Brim, porque no show do Avenged, no Rock in Rio, no dia do metal lá, também eles trouxeram a mesma coisa no telão. Então, tipo, o cara tava lá cantando, os guitarristas estavam tocando, e eles iam se transformando em vários avatares diferentes. E pra esses shows que são grandes, assim, em estádio, né, que você geralmente não tá vendo o palco mesmo, eu acho muito legal, achei muito melhor do que os shows que não tiveram. E eu achei isso, tipo assim, uma puta sacada. Porque, tipo, às vezes você vai pra um festival muito grande desses, que o artista tá lá no palquinho. Faço até uma crítica ao meu querido Ed Sheeran, que vai lá com um violão pro meio do Rock in Rio. E, tipo, você não tá vendo muita coisa e não tem, né? Tipo, você tá ali pela música, beleza. Mas não tem muito espetáculo, né? E aí, essa parte da realidade aumentada, dos avatares e da IA que eles colocaram ali, porque vai gerando coisas, né? Tem coisas que não estão no palco. Então, eles vão integrando com elementos que vão sendo gerados ali. E é único, cada show só tem aquilo, não tem de novo. Tá. Então, assim, você vai ficando, caraca, eu tô participando de um negócio aqui apocalíptico, sabe? Eu tô... Realmente, é uma coisa que faz você querer ir no show. Então, eu achei isso muito legal e um diferencial muito grande, tanto no show do Avenged do Rock in Rio, quanto esse do Bring Me The Horizon, porque as bandas anteriores desse dia não tinham nada disso. Então, quando você compara, assim, o show, você fica... Meu Deus, que diferença, que experiência diferente, sabe? Revoluciona realmente como a gente assiste show presencialmente. Então, achei sensacional. Pra mim, foi o grande destaque, assim, do ano. Vira quase um filme, né? E você ilustrado pelas músicas, tipo, tendo o mesmo tom, né? O que tá aparecendo na tela e as músicas que estão sendo tocadas, acaba gerando uma experiência completa mesmo. E eu não tinha entendido que cada show tinha um espetáculo diferente com essas tecnologias sendo usadas. Então, tipo, Sim. realmente você vai ver uma parada que outras pessoas no mundo não verão. Não verão, você vá. só se for transmitido, né? A gente tem algumas transmissões. Mas não vão porque é gerado a partir do movimento que a pessoa tá fazendo ali. Então é único. O que ela fizer ali vai ser gerado coisas ali em cima, né? Do que ela tá fazendo. Então, ela não vai repetir aquele movimento, aquela mesma expressão. Então é tudo muito exclusivo de quem tava naquele show. Eu acho isso sensacional. Isso é muito legal, né? Tipo, dá até outra vontade de você ir no show pra realmente ver o que vai ter de diferente ali, exclusivo pra você, né? É um lugar que eu queria assistir um show na vida, é naquela esfera lá de Las Vegas, né? Nossa, cara, aqui... Nossa, sim. Do Sphere. Sabe o que é louco, cara? Tipo, os shows ali, os vídeos que a gente que tem no YouTube e tal mostrando, já... Assim, parece um negócio muito, muito impressionante. Eu gosto muito do UFC, de MMA e tal, e eu assino aqui o UFC Fight Pass, que é o streaming deles. Eles fizeram um evento na Esfera esse ano, em homenagem ao Dia da Independência do México. Então foi um evento com muitos lutadores mexicanos e tal, e tinha toda uma produção, toda uma narrativa falando sobre o México. Cara, é bizarro porque eu vi isso da minha casa, na minha TV pequenininha, e ainda assim o negócio parecia impressionante. Assim. Imersivo, né? Já parecia imersivo na minha casa. Uhum. Então, tipo, caso as pessoas não saibam o que a gente tá falando, é uma casa de shows que é basicamente uma esfera gigante com, imagina, sei lá, não sei quantos mil monitores, sei lá, 4K, não sei exatamente quais são as características de cada um, mas é um troço coberto de monitores de última geração que vão complementando... A parede inteira é tela, basicamente. Você entra numa Tudo esfera tela, e imagina que toda a parede da esfera é uma tela. Exatamente. E aí, basicamente, você pode projetar o que você quiser ali. E então isso bandas que fazem shows ali podem complementar a narrativa do show com imagens, com um monte de coisa. E eles usaram isso pra fazer no evento de luta. E ficou bom pra caramba, ficou incrível. Então dá pra meio que você fazer o que você quiser ali. Então, tipo, da minha casa já pareceu fantástico, assim. Fico imaginando realmente como seria estar lá. Pô, ver um Pink Floyd ali seria sensacional, hein? Seria bizarro, seria lisérgico, cara. Tipo... Porra. Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast. E aí conta pra gente qual que é o seu Wrapped de 2024 em tecnologia, entretenimento, enfim, o que você tiver de bacana aí, ou de negativo, né? Alguma coisa que você usou e não deu certo, manda pra gente
ler ou ouvir na próxima caixa postal, a última caixa postal do ano, né? Que será no episódio da semana que vem. Você pode mandar pelo Telegram, no Caixa Postal Tecnocast, ou no WhatsApp, o link tá na descrição deste episódio. Se quiser continuar o papo com a gente em todas as redes, eu sou @Mobilon, @Josué de Olivia, _ lá no Threads, @Limucas, @LucasBraga E @A_ na Marx. Esse Tecnocast vai ficando por aqui, a gente volta com outros semana que vem. Até lá! Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau! E esse Tecnocast foi produzido pelo José de Oliveira, foi editado e sonorizado por Ariel Libório e a arte da capa é do Vitor Pada.